Querido Pai Celestial, muito obrigado por essa esperança maravilhosa de que em breve Jesus virá e nós teremos essa vida eterna maravilhosa. Obrigado também por esse dia especial de oração e também de jejum. E agora, chegando ao final desse dia e também ao final desse projeto, que ele seja para nós não o fim, mas o início de uma nova vida. O início de uma vida de mais oração. O início de uma vida mais equilibrada, mais centrada nos princípios da Tua Palavra. Fica conosco agora na reflexão que teremos. Pedimos e agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Podem sentar. Posso ficar aqui mesmo, né? Tá bom aqui. Estamos mais perto, para chegar mais perto. Boa tarde a todos. Nós já ouvimos coisas lindas essa tarde. Tivemos momentos preciosíssimos de oração e também de louvor e testemunhos. E nós não fazemos ideia do que esse momento significa. Nem vocês e nem eu fazemos ideia. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, os olhos espirituais, nós poderíamos ter uma ideia. Obrigado. Você sabe que existem certas coisas no mundo espiritual que a gente não vê, mas que acontecem. Fato é que esse é o momento que poderá marcar o início de uma nova vida para você, e para mim, e para todos nós. Nós vamos fazer uma reflexão, mas antes da reflexão, eu queria contar alguns testemunhos. Faremos a reflexão e vamos rechear o final também com mais alguns testemunhos. No ano passado, eu recebi um telefonema inusitado. Esses telefonemas que você não espera e de repente acontece. Eu normalmente não atendo quando o número que toca não é conhecido, porque meu telefone toca o dia inteiro. Se eu for atender, eu tenho que parar tudo só para atender os telefonemas. Então geralmente eu atendo aqueles que eu conheço. Mas nesse dia, excepcionalmente, eu atendi assim, tocou, eu atendi, nem olhei nada, só atendi. E quando atendi, era uma mulher, disse assim: pastor Luiz? Sim, pastor Luiz. Eu sou fulano de tal, eu queria que você orasse por mim, tá bom? Aí eu, conversando com ela, descobri quem era. É uma cantora do Brasil, famosíssima no Brasil, uma famosa mesmo no Brasil, uma cantora que tem sua equipe, sua banda e faz shows para cima e para baixo, canta nos Estados Unidos, canta em outros países, está todo domingo na televisão, é assim bem conhecida. Aí ela diz assim: eu sou fulano de tal, sou a cantora e tal. Eu estou te ligando porque uma pessoa da sua igreja me deu o seu número. E eu estou aqui nos bastidores do show, e agora é 1h, a hora que ela me ligou, 1h. Ela deu sorte, porque evangelista não dorme cedo, né? O evangelista termina de pregar tarde e não dorme cedo, não tem jeito. Aí, ela diz assim: e eu estou aqui com a minha equipe, e nós não estamos bem hoje, e a gente queria que você orasse para eu entrar para o show. Quem não tem uma visão espiritual, a primeira reação é de crítica, correto? Quem não tem a visão evangelística, a primeira reação é: pastor, você orou pelo show da mulher. Eu pergunto: você oraria por ela ou não? Foi exatamente o que eu fiz. Eu disse a ela, conversei um pouco, batemos um papo. Eu disse: coloca no Viva Voz para a sua equipe toda ouvir. Ela colocou no Viva Voz. Eu estava num hotel, e aí eu conversei com a equipe, li um verso da Bíblia, falei: agora nós vamos orar. Aí orei. E ela falou: meu show vai começar às 2h. Aí orei. Aí passou, no outro fim de semana ela ligou de novo: pastor, vai ter outro show, dá para orar de novo? Eu falei: dá. Aí orei de novo. E a partir daí ela de vez em quando me liga para orar. Claro, eu não vou orar assim: Senhor, abençoe esse show e tal. Isso eu não vou fazer, claro.
Mas a minha oração é uma oração inteligente, e mesmo sem falar, Deus já sabe o que eu estou pensando. Mas a minha oração foi em favor dela, em favor da equipe, para que Deus os protegesse a todos, os fãs, que nada de mal acontecesse, nenhuma tragédia, nada, e que de alguma maneira naquele show o Espírito Santo pudesse falar ao coração de todos, nessa linha, né? E tal. Eu sei que essa história já vem desde o ano passado, e aí, tal. Eu não conto isso assim no culto normal, porque tem gente que não vai entender isso nunca. Aqui eu conto que já estamos em jejum um bom tempo, já dá para captar bem o negócio. Senão você conta por aí, o povo diz assim: ih, rapaz, o pastor Luiz está com um problema. E não é, né? Você tem que atender essas pessoas. E resultado, no início do mês de fevereiro, ela me ligou de novo e falou assim: pastor, daria para você vir à minha casa? Falei: sim, dá. Então, minha família vai estar aqui, vem orar aqui na minha casa. Aí fui à casa dela. Aí reuniu a família, fizemos um culto e oramos. Ela falou assim: eu vou te contar uma coisa. Eu assisto a TV Novo Tempo. Eu gravo o Arena, eu gosto do Arena. Gosto de tudo, mas o Arena é que é meu negócio, é o Arena. Então eu gravo o Arena, coloco no iPad, e nos voos eu vou estudando a Bíblia no iPad. Ela diz assim: então, eu quero te contar uma coisa. Eu me tornei vegetariana. Tá vendo? Vai criticar, vai. Porque às vezes você fala, tem gente que está mais na frente do que muitos aí, né? Falou assim: sou vegetariana e minha vida mudou radicalmente, porque a TV Novo Tempo está me ensinando as coisas boas. Olha que bonito isso. Ela diz assim: e tem outra coisa, eu queria conhecer a TV. Você poderia me levar para conhecer a TV? Aí eu marquei um dia nesse mês de fevereiro e a levei justo na semana que eu estava gravando o Arena, que eu gravei agora em fevereiro, e ela foi comigo para conhecer a Novo Tempo. Pensa numa pessoa, numa criança que ganhou um presente. Assim era ela. Nós mostramos a TV, tudo, fizemos oração com ela, almoçamos lá com ela, o restaurante que nós temos lá dentro, que é um restaurante de alimentos naturais. Ela ficou encantada. Aí nós fomos mostrando esse departamento, é isso, é aquilo. Ela falou: o que é anjo da esperança? Ela falou: o anjo da esperança é ser um missionário. Quem é anjo da esperança é um missionário, é um pregador do evangelho, que apoia esse trabalho através dos recursos. Ela falou: e eu que não sou da igreja, eu posso também ser anjo da esperança? Sim, claro que você pode. Aí ela entrou numa sala, pegou o papel, preencheu e já virou anjo da esperança. Vê como são as coisas. Aí foi embora. Aí depois me ligou e falou assim: ô pastor, daria para me levar para uma dessas clínicas? Eu li na internet que vocês têm uma clínica que a gente fica lá e faz desintoxicação e tal. Eu estou precisando desse negócio aí. Dá, então nós marcamos agora. Ela vai, não foi ainda vai na clínica de São Roque ou no Cevisa. Estamos definindo qual das duas. Mas ela vai, aí vai com o marido, vai com a família, passar uma semana. Amém? Amém. E aí, semana passada, ela me ligou: pastor, sabe o que eu estou pensando? Falei: o quê? Estou pensando em largar tudo e virar adventista. Eu falei assim: e eu te batizo, minha filha, fica tranquila. Obrigado, Lígia. E eu te batizo. Veja que coisa, né? Vocês viram como as coisas começaram, como aconteceram. Deus é muito bom, né? Você vê, não foi eu que procurei, foi Deus que mandou essa pessoa. Mas tudo porque o Espírito Santo está trabalhando. Quer ouvir mais uma? Vou contar mais uma. O que eu vou contar agora é mais pesado um pouco. Não, é do mesmo peso. Mesmo peso. No mês de janeiro, eu recebi uma mensagem. Uma mensagem no meu... torpedo, já não usa mais esse SMS, mas alguns ainda usam. Quando manda SMS, pode saber que a pessoa é do século passado. Quem é desse século já não usa SMS mais. Aí eu recebi um SMS e era do século passado. Eu também sou do século passado. Ou seja, nós somos aí, né? Tem a maioria aqui, acho que é. Então eu recebi um SMS, o famoso torpedo. Aí eu olhei assim, assinado Padre fulano de tal. Um sacerdote católico, fulano de tal. Eu falei: deve ser brincadeira, né? Esse pessoal deve... Sabe que hoje na internet tem tanta coisa na internet que você
Não pode crer assim logo de cara, né? Aí, tudo bem. Guardei a mensagem, respondi, mas fiquei quieto. Aí eu fui pregar lá no Rio de Janeiro, isso agora em fevereiro, em Itaboraí. Tem um colégio adventista lá de Itaboraí, estava pregando lá. Aí veio uma mulher e falou assim: pastor, eu sou amiga de um padre, e o padre mandou uma carta para você. Aí me deu a carta. Falei, tá bom. Aí terminei de pregar. À noite lá, abri aqueles papeizinhos, pastor, que a gente recebe com os pedidos. Eu abro todos, acho que o senhor também faz isso, os demais fazem também, e a gente lê e ora. Aí eu peguei a carta do padre e li. Era o mesmo que mandou a mensagem para mim. Aí eu falei, bom, então é fato, né? É fato, não é boato nem história, é fato. Aí tinha o telefone dele, eu peguei e falei, vou ligar para esse padre. Só que antes eu vou fazer uma semana de oração. Vou orar uma semana antes, depois eu ligo para o padre. Porque uma coisa, se você liga de uma vez, o tiro pega na perna. Se você orar uma semana e ligar depois, o tiro pega na cabeça. Entendeu como é que é o negócio? Então eu queria que o tiro já fosse para resolver de uma vez. E tal. Não, desculpa a comparação aí, vocês me entenderam, né? Eu estou falando que você não pode, não é meio salvo, tem que ser salvo inteiro. Eu tenho que acertar, obrigado, você está vendo? Vai acertar o alvo. Aí, depois de uma semana de oração, eu liguei para o padre. E para ser bem preciso, foi sábado passado que eu liguei. Eu estava em Belém do Pará. Aí liguei para ele. Ele não me atendeu. Aí eu mandei uma mensagem. Ele devia estar ocupado. Aí no sábado à noite eu estava pregando assim, num auditório, no ginásio. E naquela noite tinha um ventilador bem grandão assim, que eles põem no púlpito. E esse ventilador levantava a folha da minha Bíblia toda hora assim. Aí eu peguei o meu celular e coloquei o celular em cima da Bíblia para não levantar a folha da Bíblia. Quando eu botei o celular, tocou o celular. Estava no vibra, claro, mas tocou. Como estava bem na minha frente na Bíblia, eu olhei, era o padre. Eu estava no meio da pregação, quando eu olhei assim, era o padre. Eu pensei, eu não posso atender que eu estou pregando. Aí olhei assim e tal e continuei o sermão. Quando eu terminei o sermão, liguei para o padre. Aí ele me atendeu. Aí começamos então de sábado passado para cá. Nós temos nos falado um dia sim e um dia não. É um senhor de 52 anos de idade, 27 de sacerdócio. Então não é uma criança, é uma pessoa madura. E ao conversar com ele, ele dizia assim: pastor, você não acredita? Eu estava celebrando uma missa, olha o que ele me contou, eu estava celebrando uma missa. Ele não sabe que eu fui sacristão. Quer dizer, eu acho que ele não sabe, né? Porque hoje com a internet já não dá mais. Aí ele falou assim: eu estava celebrando uma missa, e eu tenho uma mulher fiel na minha igreja, bem fiel. E naquele domingo ela não estava na missa. Aí no outro dia não estava de novo. Aí eu falei, vou visitar essa mulher. Aí o padre foi visitar a fiel. Chegou lá e falou: o que aconteceu que você sumiu da igreja? Ela falou: virei adventista. A mulher falou: virei adventista. Ele falou: mas que negócio é esse, menino? Ele falou: é coisa boa, padre. Aliás, eu vou te dar um DVD. Aí deu um nosso DVD para ele. Foi aí que começou o contato. Você vê que coisa? Aí ele me contou isso daí. E ele diz assim: pastor, eu estou assistindo a TV Novo Tempo. Que delícia de televisão que vocês têm, disse ele. Ele falou assim: pastor, eu estou com um problema, estou com um conflito teológico. Porque vocês pregam uma coisa que eu creio em outra. E o que eu faço? Falei: vamos marcar um encontro. Aí marcamos um encontro. O encontro meu com ele vai ser no dia 21 de março. Lá no Rio de Janeiro. Ele é do Rio de Janeiro. Vocês vão orar por ele? Eu não falei o nome, não posso falar. Mas vocês falam assim: Senhor, é aquele padre que o pastor Luiz falou. Aí Deus já sabe quem é. Quando a coisa estiver pronta, quando o alvo for atingido, aí eu volto aqui e conto para vocês. Amém? Então a oração tem poder. Porque eu sei que quando um pastor, ou um ancião, um jovem, ou um adulto, ou uma criança está falando, ou cantando, ou pregando, eu sei que tem muita gente orando. E às vezes o milagre acontece não é por minha causa, é porque Deus ouviu a oração de uma senhora de 70 anos, que está lá orando lá o tempo todo, enquanto a gente prega e a gente não sabe. Deus está usando aquela mulher, e está tendo misericórdia da gente, não é assim?
Uma vez eu morava em São José dos Campos. Alguém conhece São José dos Campos? Opa! Vários aqui conhecem São José dos Campos. Eu morei lá, uma das nossas filhas nasceu lá. E eu morava lá. Aí, eu chegava muito tarde, toda vez do evangelismo, como eu trabalhava na região, eu ia e vinha de carro. E a gente morava assim num prédio, e tinha 2 prédios. E tinha um prédio vizinho que, toda vez que eu chegava à noite, tinha uma senhora na janela, lá em cima. Eu notava que ela estava ali, eu chegava, ela dava boa noite, assim e tal. Aí um dia eu atrasei muito no evangelismo, e eu cheguei tarde, porque teve um problema lá, a gente ficou atendendo, deu uns problemas. Eu cheguei 2 da manhã em casa. Aí quando eu cheguei no estacionamento, parei, a mulher estava lá. Ela olhou e falou assim: você demorou hoje, hein, pastor? Eu tomei um susto, eu falei: como assim a senhora sabe que eu demorei hoje? Ela falou assim: você não sabe. Eu sou uma coluna de oração por você. E eu não durmo enquanto você não chega. Arrepia. Eu quero umas 50 mulheres dessa aí. Eu quero. O senhor não quer não, pastor Helder? Imagina, rapaz, essa mulherada orando por nós. Aí eu falei assim: vê como são as coisas. Às vezes a gente é tentado a achar que a gente fez alguma coisa. Fez nada. É Deus quem faz. E Deus usa essas pessoas. Deus não usa só gente de idade, usa também, como você falou, né? Os juvenis, as crianças e também os adultos e os jovens também. Vamos abrir a Bíblia em Amós capítulo 8. Amós 8. Esse é um dos textos mais incríveis da Bíblia. O que nós vamos ler agora é uma profecia. E essa profecia é talvez a profecia mais extraordinária relacionada aos nossos dias. Amós 8, versos 11 e 12. Eis que vem dias, diz, quem é que diz? O Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e aí? Não acharão. Vocês estão acompanhando a falta d'água em São Paulo, e agora não, choveu bastante, deu uma melhoradazinha, mas ainda está no volume morto. E vocês estão acompanhando também uma forte tendência de falta d'água no Rio de Janeiro. E também em outros lugares do Brasil e outros países do mundo. E os governadores nunca estiveram tão preocupados como estão agora. Eu acho que ninguém duvida que o líquido mais precioso da terra, todos sabemos, é a água. Mais que a gasolina, mais que o petróleo, é ou não é? Mais que qualquer outro líquido, é a água. As pessoas estão buscando resolver o problema, mas não é tão fácil, né? Se fosse tão fácil, já estaria resolvido. Agora a Bíblia está falando de uma falta de água diferente. A Bíblia está dizendo, essa é uma profecia que diz assim: vai chegar um tempo em que eu enviarei sobre a terra fome e sede. Não é fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a minha palavra, a palavra de Deus. Se você pudesse resumir essa frase, aliás, esse texto, numa frase, sabe qual seria a frase? Tempo de angústia. Se a gente pudesse resumir o texto numa frase, seria tempo de angústia. Não esqueça que a Bíblia fala em 2 tempos de angústia. Um antes do fechamento da porta e outro depois do fechamento da porta. Esse aqui ocorrerá depois do fechamento da porta. Então, quando a Bíblia diz que haverá fome e sede, não é fome de pão nem sede de água, a gente começa a imaginar. Você já viu alguém com fome? Já viu alguém que está com muita fome e não tem nada para comer? Talvez você nunca viu. E talvez alguém aqui tenha visto. Mas uma pessoa que está passando fome
e que está passando sede, e que não tem o alimento físico, e não tem a água física para tomar. Essa é uma angústia, quando falta água e falta comida. Vocês sabem que todos os dias morrem pessoas de fome no mundo, e que mais de 900 milhões de pessoas passam fome no mundo, vivem abaixo da linha da pobreza. Estou falando da fome material, do arroz e do feijão, da salada, da fruta, dessas coisas. Muita gente passa fome no mundo, por incrível que pareça. Agora, se uma pessoa que está passando fome ou passando sede vive uma angústia tão grande e é capaz de morrer por causa disso, de inanição e de fome, o que nós poderíamos dizer da fome espiritual? A fome espiritual e a sede espiritual produzirá angústia de alma, que é pior do que a angústia física. Ou seja, o que essa profecia está dizendo, que vai chegar um tempo em que as pessoas terão angústia de alma, porque terão fome e sede. E diz a Bíblia que as pessoas vão procurar a palavra de Deus, procurar uma igreja, um pastor, um missionário, um irmão, uma irmã, alguém para falar de Deus. E diz a Bíblia, e não acharão. Então a pessoa estará desesperada, procurando a paz, a esperança, e não vai achar. Você sabe que uma pessoa sem paz e sem esperança, ela se mata. Uma pessoa sem paz e sem esperança, a vida não tem sentido para ela. E nessa ocasião, além da ausência da paz, da ausência da esperança, além da fome e sede espirituais, ainda tem um ingrediente para complicar a situação, que é o ingrediente da obra do inimigo. Porque o inimigo hoje, ele atua, claro que ele atua, mas o inimigo hoje não atua com a sua capacidade máxima, vocês sabem disso. O inimigo hoje, ele atua, mas ele não atua totalmente. Por que o inimigo não atua totalmente? Porque Deus não deixa, porque o Espírito Santo está na terra, porque Jesus intercede por nós, porque tem o ministério dos anjos, porque a mão de Deus está sobre a terra. Então Deus não deixa o inimigo atuar totalmente. Claro, tem tantas tragédias no mundo, o inimigo tem atuado, mas Deus não permite atuar totalmente. Quando chegar o momento do cumprimento dessa profecia, quando Deus tirar a mão, então aí sim a porta vai se fechar, e aí o inimigo poderá atuar totalmente na vida das pessoas não convertidas. E para você entender Amós 8, 11 e 12, é importante você analisar Apocalipse 7. Não temos tempo aqui para fazer tudo isso, mas eu vou apenas mencionar. Apocalipse 7 é um texto bem conhecido de todos nós cristãos, especialmente dos adventistas. O capítulo 7, versos 1, 2 e 3, apresenta um quadro muito importante, um quadro assim, extremamente importante. Ele mostra 4 anjos nos 4 cantos da terra segurando os ventos. Não existe assim uma descrição tão perfeita como essa para revelar a graça e a misericórdia de Deus. O Apocalipse 7, verso 1, mostra os anjos segurando os ventos nos 4 cantos da terra, e isso, traduzido numa linguagem mais simples, seria o seguinte: seria Deus concedendo à humanidade mais uma oportunidade, mais um tempo de graça. Segurar os ventos significa proteger as pessoas, manter a vida e dar mais uma chance. Segurar os ventos significa Jesus continua intercedendo lá no céu. Segurar os ventos significa o Espírito Santo continua atuando na terra. Segurar os ventos significa ainda existe chance de salvação. Segurar os ventos significa a porta está aberta. Segurar os ventos significa que ainda os que estão afastados podem voltar, e os que estão perdidos poderão ser salvos. Deus está segurando os ventos. Amém? E quando Deus soltar os ventos, quando os ventos forem soltos, significa que terá terminada a primeira fase do juízo final. Soltar os ventos também significa o término da intercessão de Jesus no santuário celestial. Soltar os ventos significa o final do ministério do Espírito Santo aqui na terra. Soltar os ventos significa que o último sermão será pregado, o último apelo será feito, o último culto será realizado na igreja,
O último programa como esse será realizado. O último batismo será feito. Soltar os ventos significa acabou. Quem aceitou, ótimo. E quem não aceitou, não aceitará mais. Quem entrou na arca está salvo. Quem não entrou, não poderá entrar mais. Soltar os ventos significa exatamente isso. Acabou. E justamente no soltar dos ventos é que vai se cumprir Amós capítulo 8. Porque ao soltar os ventos, a porta se fecha. E então as pessoas que não aceitaram, não poderão aceitar mais. E é por isso que haverá esse tempo de angústia mencionado no texto de Amós. É por isso que haverá essa situação descrita nesse texto. As pessoas, claro, poderão achar uma Bíblia. Pode ser que nesse tempo encontre uma Bíblia. Mas para que serve uma Bíblia sem o ministério de Jesus no céu? Para que serve uma Bíblia sem o ministério do Espírito Santo? Vocês sabem que a Bíblia só é o que é, só tem esse poder todo que ela tem por causa do ministério do Espírito Santo e por causa do ministério de Jesus no céu. Se você tira o ministério de Jesus no céu e o ministério do Espírito na terra, a Bíblia é um livro a mais, é um livro comum, porque a Bíblia em si, o livro em si, não pode salvar você. Quem salva é Jesus, por intermédio da obra do Espírito Santo. E é justamente o Espírito Santo que faz com que a gente leia a Bíblia, entenda, se apaixone, é tocado, se arrependa, confesse, abandone, mude de vida e siga Jesus. É o Espírito Santo quem faz tudo isso, nos leva até Jesus. Então, eu queria chamar a nossa atenção para a relação que tem com esse programa de jejum e oração e essa profecia. Tem relação? Tem. Qual é a relação? Dias difíceis virão pela frente. Hoje os dias já não são fáceis. Hoje já não são, mas ainda dá para levar. Mas dias difíceis virão. Dias piores virão. E quando esses dias difíceis, mais difíceis, piores chegarem, você sabe quem são aqueles que vão permanecer firmes na fé? São aqueles que dedicaram a vida para orar. São aqueles que buscaram a Deus em momentos como este, ou em grupo ou individual. Claro, não significa que quem não está aqui não esteja buscando a Deus, não é isso, não estou falando isso. Estou falando dessa atitude, seja os que estão aqui ou quem não está aqui, não importa. A atitude de orar mais, de fazer um jejum, de fazer uma vigília, de ficar ajoelhado 10 minutos, 20 minutos, conversar com Deus. Somente isso, essa busca, veja, essa comunhão, somente isso poderá nos sustentar nos momentos difíceis que virão. E quando a gente fala momentos difíceis que virão, a gente não imagina, sabia? A gente não imagina, a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. O que virá pela frente a gente não sabe. Por isso eu quero terminar. Já sabia que ia acontecer isso, né? Ele já estava preparado. Obrigado, viu? É que a bateria não aguenta tanto tempo. Veja só, irmãos. Eu quero fazer um paralelo desse texto com um outro texto, para que a gente possa entender que os dias difíceis que virão. Você já leu na Bíblia sobre a tentação de Cristo, não já? Quando Jesus foi tentado, está em Mateus 4, está em Lucas 4 também. A gente conhece o texto, eu vou apenas fazer menção a ele. O texto de Mateus 4 começa assim: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é assim que diz? É assim. Agora, olha para mim aqui e me diz uma coisa. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito. Mas que Espírito é esse? O Espírito de Deus ou o Espírito maligno? É uma pergunta básica. E a resposta você já deu. Foi o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E por que Jesus deveria ser tentado? Porque Jesus veio como sendo o segundo Adão. O primeiro Adão deveria ser provado,
e foi provado lá no jardim e foi reprovado, pecou. Jesus veio como sendo o segundo Adão, e Jesus deveria passar por uma prova, tanto quanto o primeiro Adão. A diferença é que o primeiro Adão foi tentado num jardim, e Jesus, o segundo Adão, foi tentado no deserto. Mas foi tentado igual, e o mesmo tentador que estava no jardim foi o mesmo que apareceu no deserto. Alguns teólogos mais emotivos dizem assim, que Jesus foi tentado no deserto e Adão no paraíso, porque quando Jesus foi tentado, já tinha passado tantos anos de pecado, que o jardim já não existia mais e que a vida das pessoas já era um deserto. Interessante essa aplicação. Bom, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado e tentado. Tem uma outra maneira de você ler esse texto. Uma maneira é essa: Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Essa é uma maneira. A outra é a seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi ao deserto. Deu para entender a diferença ou não? A primeira, vou repetir: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A outra é: Jesus, cheio do Espírito, foi levado ao deserto. As duas estão de acordo, não tem uma diferença básica entre as duas, mas só a maneira de dizer. Agora escuta uma coisa: Jesus foi levado pelo Espírito e cheio do Espírito. Irmãos, todos nós passaremos pelo deserto alguma vez na vida. Todos nós passaremos por uma prova da nossa fé, mais cedo ou mais tarde. E quando você for levado ao seu deserto, você só será vitorioso se estiver cheio do Espírito Santo, como Jesus. Se você não estiver cheio do Espírito e for levado ao deserto, estará derrotado, porque você não pode vencer o tentador. Eu e você não podemos vencer o tentador. A vitória é do sangue de Jesus. Então somente uma pessoa cheia do Espírito e conduzida pelo Espírito pode passar pela prova do deserto. E nenhuma pessoa entrará no céu sem ter passado pelas provas. Cada um na sua esfera, conforme Deus permite. A prova pode ser na sua vida espiritual, você mesmo, você e Deus direto, na sua fé. Mas a prova pode ser também na sua família, ou na sua saúde, ou no seu bolso, ou na justiça, ou na fidelidade ou infidelidade. O deserto vem de algum jeito, e nós precisamos estar cheios do Espírito. Agora você está entendendo a ligação que eu faço de Amós com Mateus e com esse programa de jejum e oração. O programa de jejum e oração, ou de oração e jejum, vai nos capacitar para momentos difíceis que virão. E assim como Jesus, cheio do Espírito, venceu Satanás, esteja certo de que pelo poder do Espírito e pela graça de Deus, você e eu também seremos mais que vencedores. Mais que vencedores. Quando essa profecia se cumprir de Amós, se você estiver cheio do Espírito, em comunhão com Deus, pode ter certeza que essa profecia irá se cumprir. Haverá fome e sede, mas o seu pão e a sua água serão certas, como diz Isaías 33. E o último pensamento, sabe qual é? É o pensamento de Mateus, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Estar aqui é ter fome e sede de justiça. Feliz quem tem fome e sede de Deus, agora no tempo da graça. Se você tem fome de Deus, sede de Deus, Deus vai saciar você, Deus vai encher você, e você vai transbordar, e esse transbordar vai atingir o seu vizinho, o seu colega de escola, o seu colega de trabalho,
Se você estiver cheio dessa bênção de Deus, se você se alimentar do pão e da água, feliz os que têm fome e sede de justiça. Se você for cheio dessa justiça, as pessoas vão ver que você andou com Jesus, e você será um instrumento de evangelização, um instrumento de graça para salvar as pessoas. Então feliz quem tem fome e sede agora, e ai daquele que tiver fome e sede depois que a porta fechar. Ficou clara a ideia? Ficou clara a ideia. Nós vamos ouvir uma música pelo trio que já está pronto, e depois dessa música nós vamos fazer uma oração por nós mesmos. Vamos pedir que Deus nos sustente na fé, sempre com dependência de Deus. Nunca deixe o orgulho espiritual tomar conta do seu coração. Não é porque você fez jejum ou fez oração que você é melhor que os outros. Talvez seja o pior. Entendeu? Talvez seja o pior. Nunca pense que você é melhor do que aquele que não está aqui, que talvez você seja o pior deles. O segredo é esse, é dependência de Deus, constantemente. Constantemente. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Sabe o que a irmã White escreveu? Que a irmã White também não era brincadeira não, ela escrevia cada coisa inspirada por Deus, que eu vou te contar um negócio. Sabe o que a irmã White escreveu sobre esse assunto aqui? Ela fala assim: não há limites, não há limites para o Espírito Santo usar uma pessoa que se coloca nas mãos de Deus. Tu já parou a pensar nessa frase da irmã? Não é da irmã White, é de Deus, ela só escreveu. Já parou a pensar nisso? Não há limites. Uma pessoa, como eu contei, os testemunhos vai te ligar, o outro vai te mandar uma mensagem, o outro vai bater na tua porta, o outro vai te encontrar no trabalho e falar: puxa, por que você é diferente? E aí começa a abrir a porta, vai abrindo, 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 e nós vamos evangelizar, e ele vai voltar. Eu falei ele, cada um entendeu uma coisa, mas tem uma pessoa na minha frente que entendeu totalmente diferente de vocês. Ela sabe o que eu estou falando. Ele vai voltar. E se ele vai voltar, que eu falei, pode ser Jesus, não pode? Mas pode ser seu filho, sua filha, que está afastada da igreja, também vai voltar. É isso. Por vezes, Senhor, eu procurei felicidade, mas não encontrei o teu sacrifício. Tão feliz está, agora eu desejo tudo entregar. Não quero falar das coisas que já passei, mas eu quero cantar de tudo que todo amor que encontrei. Quero dar meu melhor pra ti, Pai, dar meu viver, tudo que sou, dou meu melhor pra ti, Pai, todo meu ser, pra sempre eu dou. Quando penso na cruz, na tua dor, sinto a grandeza do
quis estar, agora desejo tudo entregar. Minha vida eu dou meu querer, tudo que sou tenho te oferecer. Quero dar meu melhor pra ti, Pai, dar meu viver, tudo que sou, dou meu melhor pra ti, Pai, todo meu ser, pra sempre eu dou. Não há no mundo amor tão grande assim. O teu melhor fizeste por mim. Teu sacrifício deu-me vida e poder. Eu quero dar meu melhor, vou dar meu viver, dar meu viver. Quero dar meu melhor pra ti, Pai, dar meu viver, tudo que sou, dou meu melhor pra ti, Pai, todo meu ser, pra sempre eu dou todo o meu ser, pra sempre eu dou meu melhor, Senhor. Amém. Amém. Que maravilha. Vamos fazer uma oração e depois a gente vai receber as orientações finais. Eu queria pedir a todos que se colocassem em pé, por favor. E que por banco mesmo, assim, fizéssemos uma corrente de mãos dadas. Inclusive aqui no corredor central. Daria? Acho que dá, né? Eu vou aí com vocês. Aí, ótimo. Vamos assim dar as mãos e terminaremos de mãos dadas. Curvemos a cabeça e fechemos os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse sábado tão especial. Obrigado pelos 10 dias de oração e essas 10 horas de jejum. Senhor Deus, aqui queremos entregar nas Tuas mãos o projeto, os pedidos e também a nossa vida. Tu sabes que cada um de nós tem pedidos íntimos no coração. Alguma coisa a gente fala, outras a gente escreve, mas tem aquelas que a gente nem fala e nem escreve. Fica lá no íntimo do coração. Só o Senhor conhece. Oh Pai, venha nessa tarde, final de sábado, e venha, Senhor, atender os anseios mais íntimos do coração. Venha, Senhor, realizar em nós o milagre da conversão. E que esse milagre seja real na nossa vida e na vida também da nossa família.
Senhor, quando Jesus voltar, nós queremos estar preparados, mas estamos conscientes de que a salvação é pela Tua graça. O dia que nós entrarmos no céu e colocarmos o pé e entrar no céu, nós vamos com certeza dizer: aqui estou pela graça de Deus. Porque quando olhamos para nós mesmos, não vemos como ser salvos. Mas quando olhamos para Jesus, aí não vemos como se perder. Deus, oh Deus, de mãos dadas queremos demonstrar que dependemos uns dos outros como irmãos, na caminhada. Mas também queremos pedir que o Senhor venha e segure em nossa mão, porque somente assim estaremos protegidos e seguros. Abençoe o pastor desta igreja, os anciãos desta igreja, os líderes de departamentos desta igreja. Abençoa também todos os membros desta igreja e os nossos convidados que sempre nos honram com a presença. Oramos também por toda a Tua obra aqui em Brasília e também em todo o território da União. Que em breve cumpramos a nossa tarefa, a missão de levar o Evangelho a todas as pessoas que vivem em nosso território. Obrigado, Senhor, obrigado. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém.